Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia e o tema de hoje vai ser a nossa continuidade aí em relação aos vestibulares discursivos da UERJ. Foi o que eu prometi aos meus alunos e acho que talvez seja de interesse para mais aí pessoas. E aí por isso eu estou fazendo prova por prova, voltando lá do ano de 2025 e indo agora para o ano de 2024, na qual eu vou realizar aí todo o passo a passo das respostas, vou explicar para vocês cada um dos comandos, cada uma das questões e também focar em conteúdos que são tangenciados em cada uma delas, tá bom? E eu vou escrevendo, obviamente, passo a passo. Lembrando que a prova da UERJ, ela tem um padrão de resposta bem direto, lembrando também que a resposta ela não precisa ser exatamente como está ali, mas ela precisa conter palavras-chave que estão contidas nesse gabarito. Por isso é muito importante vocês focarem em observar sempre o que é óbvio, ou seja, qual seria a resposta mais direta para garantir o seu ponto e também de ser conciso, direto na sua resposta e não ficar enrolando ou enchendo linguiça com informações que não são úteis à sua resposta, tá bom? Mas vamos lá, começar pela questão de número 1, que é uma questão bem interessante, que gerou uma certa polêmica na última pergunta, mas que era só meio ponto, tá? Mas que muita gente acabou deixando passar. Ele fala, durante a espermatogênese, um espermatócito primário com 36 cromossomos entra em divisão celular normal para a produção de gametas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui da espermatogênese. Quem é o espermatócito primário? O espermatócito primário é uma célula aí que é 2N, ou seja, ela é diploide, porque esse espermatócito ele vai acabar se dividindo, fazendo meiose. Primeiro a meiose 1, fazendo duas células haploides, que vão ser aí igualzinho espermatócito, termina também com cito, só que é espermatócito 2. Depois, esses espermatócitos 2 finalizam a sua meiose, fazendo 4 células haploides, que são chamadas de espermátides, e essas espermátides depois vão acabar fazendo um processo chamado de espermiogênese, na qual elas vão virar um espermatozoide. Uma célula que é exatamente aquela célula, haploide, já com cromátides, tá? Mas que vai ter adaptações para o nado, para conseguir chegar até o ovócito 2. E ele que é o clássico, né, que a gente conhece como gameta masculino. E ele vai ser importantíssimo, verdade seja dita, na fecundação. Agora, vamos voltar lá para a questão que tem mais coisas que a gente vai ter que relembrar. Ele fala, nomeie o tipo de divisão celular e identifique a fase da divisão que ocorre a separação das cromátides irmãs. Talvez a primeira parte é mais simples, né? Porque se eu estou falando de produção de gametas, vocês já devem saber que a gente está falando de meiose. Agora, a segunda parte já tem gente que vai ter uma vaga lembrança do que é. E eu queria até mostrar, na verdade não é histologia 1, perdão, é histologia 1, mostrar para vocês as fases da meiose. Então a gente tem meiose 1 e meiose 2. E elas são divididas em prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é o momento de preparação, condensa os cromossomos, fragmenta a carioteca, os centríolos vão para sua posição e no caso de meiose rola o crossing over aqui. A metáfase é sempre uma etapa de alinhamento ou pareamento. Aqui é pareamento, ou seja, eu formo pares de cromossomos homólogos. Depois a anáfase 1 é a separação, nesse caso separação dos cromossomos homólogos. E a telófase é sempre o momento da citocinese, né, que a gente vai separar a célula e eu vou descondensar o cromossomo, eu volto a ter carioteca, todo aquele passo. Na segunda meiose, né, a meiose 2, a gente vai ter basicamente a mesma coisa acontecendo. Quais são as duas diferenças claras? Eu tenho alinhamento dos cromossomos, então não mais eu formo pares, eu boto todos em linha. E a anáfase eu separo cromátides irmãs, ou seja, eu vou separar o cromossomo que era homólogo aqui, que estava duplicado, em duas cromátides irmãs, cromossomos simples. E a telófase depois vai separar. O que eu quero que vocês entendam? Vamos voltar lá para a questão. Eu quero que vocês entendam que aqui ele fala de separação de cromátides irmãs. E aí, muita gente só botou anáfase aqui, e não poderia ser, tá bom? Aqui a resposta oficial teria que ser anáfase 2. Só a anáfase 2 seria aceita, uma vez que a gente só vai ter a separação das cromátides na meiose acontecendo nesse momento. Então, a gente precisava dessa resposta completinha. Depois, terceiro comando, em seguida, indique o processo celular que possibilita tal separação
e quantos cromossomos serão encontrados na célula ao final dessa fase, tá? Então vamos lá. Indique o processo celular que possibilita tal separação. A gente está falando aqui do fuso acromático que foi feito e ele vai despolimerizando, ou seja, olha aqui de novo, o fuso ele está compridão e daqui para cá, para a anáfase 2, ele diminuiu de tamanho. Então aqui, para que a gente possa ter a puxada, para que a gente possa ter a separação das cromátides irmãs, eu vou precisar tirar esse fuso acromático. Então eu montei ele a partir da tubulina e depois eu vou tirando tubulina por tubulina e vou diminuindo o tamanho deste fuso, tá? Então aqui a gente vai ter como resposta, tá, a despolimerização do fuso acromático. Essa parte eu já achei um pouco mais complicadinha, talvez nem todos lembrassem, tá? Até por causa do nome, né? Fuso acromático, é um nome um pouco mais complicado. Agora, de longe, eu diria que a última questão foi a mais difícil, tá? Porque ela pergunta aí quantos cromossomos serão encontrados ao final dessa fase. E aí, novamente, eu vou voltar aqui para o desenho, porque eu quero que vocês contem aqui comigo. Nessa célula original, qual vai ser o valor que a gente vai ter de célula diploide? É 2N igual a 4. Eu estou vendo 4 cromossomos duplicados. Eu vou apagar porque senão eu esqueço que os meus cadernos têm esse negócio. Agora, olha aqui agora e observa na anáfase 2. Olhando célula por célula, porque a gente está avaliando uma célula só. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Ah, mas como assim eu conto 4? Sim, eles já estão separados. São 4 cromátides, então eu vou contar cada uma das cromátides como material genético. Óbvio que ao final da divisão, a gente vai observar o que aqui, ó? Apenas 2. 2, que seria a metade. Ou seja, se o 2N era igual a 4, ao final da meiose, eu vou encontrar apenas 2. E aí, voltando para a questão, se a gente está falando de uma célula que é 2N igual a 36, ao final da meiose, eu vou ter células N igual a 18. Oh, perdão, vocês não estão vendo a minha cara aqui. Agora, esse tipo de padrão aqui é importante que seja ao final da meiose. E por que essa questão foi bem babaquinha? Olha o que ele pede. Indica o processo celular que possibilita tal separação e quantos cromossomos serão encontrados na célula ao final dessa fase. Fase quem? Anáfase 2. Ao final da anáfase 2 já terminou a meiose? Já fez a citocinese? Não. Ele ainda está junto numa única célula. Então, quantos cromossomos eu vou ter aqui? 36 cromossomos. Agora, se a resposta fosse ao final da meiose, aí sim a gente colocaria 16 cromossomos, tá? Então veja que realmente aqui vai ficar de uma forma a dificultar um pouco a vida de vocês, principalmente no português. Deixa eu só até reorganizar isso aqui, tá, gente? Sempre que tiver 4 perguntas, eu costumo gostar de colocar assim, ó, tá? Colocar 2 em cima, 2 embaixo para deixar organizado. A última prova já teve linhas, né? Que graças a Deus já era hora de voltar a ter linha, porque sempre facilita muito a escrita de vocês, tá bom? Mas vamos lá para a questão de número 2. Ela fala aí, vários protozoários parasitas penetram no corpo humano por meio da saliva de insetos que se alimentam de sangue. Um protozoário parasita específico, porém, que causa determinada doença, não se aloja nas glândulas salivares do inseto transmissor, e sim na cavidade intestinal. Quando ele está falando aqui de protozoário parasita que se aloja, tá, nas glândulas salivares do inseto, ele está querendo falar do Plasmodium, ele está querendo falar de malária. Mas o problema é o seguinte, olha a palavra, ele não se aloja, e sim na cavidade intestinal. Então está falando de um certo tipo, tá, de protozoário que não vai ficar lá na glândula salivar, e sim vai sair nas fezes. E aí está saindo nas fezes, a gente está falando do Trypanosoma cruzi, o causador aí da doença de Chagas. E aí vamos lá para a pergunta. Identifique a doença transmitida por esse inseto. Já vou direto aqui e coloco doença de Chagas. Questão sacana também, né? Deu uma boa desviada ali. E aponte 2 medidas profiláticas que podem ser utilizadas para evitar a sua transmissão. Aí aqui eu vou citar 2 medidas profiláticas bem diretas. Quando a gente pensa em doença de Chagas, você está pensando na transmissão do barbeiro. Eu sei que a gente pode pensar na transmissão do açaí, quando acaba triturando o barbeiro junto ao açaí você come. Mas aqui, gente, a gente está falando da transmissão pelo inseto,
pelo barbeiro. E aí é mais fácil você focar no óbvio, tá? E aí eu botaria instalação de telas mosquiteiros. Na verdade, eu não vou botar nem mosquiteiros, mas telas de proteção, porque a gente chama de tela mosquiteira, mas acaba que aqui é para proteger do barbeiro. Então é melhor a gente evitar essa palavrinha, tá? E botar um ponto e vírgula aqui, eu botaria o uso de inseticidas. Agora, o que eu acho que você poderia colocar mais? Eu pararia aqui, tá? Então, como extra, se você quer, você poderia falar de construção de casas de alvenaria. Porque você poderia falar que as casas de pau a pique são casas aí que realmente vão ter uma maior presença do barbeiro. Eu não gosto tanto porque é aquela coisa, se a pessoa mora numa casa de pau a pique, mas ela é inseticida com frequência, não vai ter o barbeiro próximo à casa dela, tá? Mas tem gente que gosta de colocar, tudo bem. Casa de alvenaria, só pra você saber, tijolo e cimento, tá, gente? E aí realmente não vai ter tanto barbeiro ali naquela região. Agora, lembrando, você falar de pasteurização do alimento é uma forma de prevenção. Você falar de testagem sanguínea, porque você pode ter a passagem direta pelo sangue a partir de um sangue que sofre transfusão, também poderia ser. Mas aqui é sempre legal você ir no óbvio, tá? Salvo engano, o gabarito não deixava essas outras opções abertas. Vai saber o que eles discutiram antes de começar a correção. Pode ser que eles ampliassem o gabarito. Mas a gente sempre prefere ir muito no óbvio aqui. Por isso que eu prefiro essas duas que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Bom, a questão 2 era isso. Vamos lá para a questão de número 3. Questão muito legal que fala do gatinho cálico, né? Que são as fêmeas que têm essas três cores. A fêmea tricolor. Considere apenas os seguintes genes dentre vários outros envolvidos na determinação de cores de pelos de gatos. E tem outros, tá, gente? Por isso que a gente tem algumas cores aí derivadas, como o cinza. Ele bota aí o XBzão, cor laranja, o XBzinho, cor preta, e o Szão, manchas brancas. Lembrando que o Szão aí é um gene autossômico. Sabe-se que enquanto os dois primeiros genes são ligados ao cromossomo X, o gene S localiza num cromossomo autossômico, cuja forma recessiva, Szinho, não produz manchas brancas. Ou seja, para você ter a cor branca ali no animal, você vai precisar pelo menos de um Szão. Sabe-se também que as fêmeas não quiméricas, o que é a quimérica? Que olha só ele já anunciando que ele cobraria no ano seguinte, tá? Quimerismo é quando a gente vê a presença de células e DNA de outro indivíduo naquele organismo, tá? Lembrar que a quimera é uma mistura de dois seres mitológicos. E aí a ideia seria o seguinte, acontece muito quando a gente tem o parto, né? Então o bebê acaba recebendo células da mãe, então esse bebê é uma quimera. Rola muito entre gêmeos, uma vez que pode haver uma mistura das massas celulares no começo da vida, tá bom? E aí fala de fêmeas não quiméricas, ou seja, tirando essa exceção à regra, com padrão cromossômico normal, apresentam sempre um cromossomo X inativado na forma de corpúsculo de Barr. Lembrando que mulheres são XX e elas não precisam dos dois X para sobreviver. Então apenas um X fica ativo, o outro fica inativado. É o que a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Homens não têm isso, porque homens são XY, então eles precisam daquele único X que eles têm ativo. Aponte os possíveis genótipos de uma fêmea tricolor e explica ainda por que os machos de padrão cromossômico normal não são tricolores. Padrão normal aqui porque pode ter um homem que é XXY, que é síndrome de Klinefelter, e ele poderia ter, tá, 2 cromossomos X e poderia ter o corpúsculo de Barr, tá bom? Agora, quando ele fala de possíveis genótipos da fêmea tricolor, a gente tem que pensar o seguinte, para ser tricolor tem que ter tanto o XBzão quanto o XBzinho, para ter preto e laranja. E vai ter que ter o Szão também. Então aqui, para a gente completar os nossos genótipos possíveis, eu posso pensar numa fêmea que é XBzão, XBzinho, Szão, Szão. Mas ela precisa ter os dois Szões? Não, ela pode ser heterozigota para esse gene em questão. E ela pode então ser XBzão, XBzinho, Szão, Szinho. Repara que aqui é sempre bom você deixar bem claro o zão e o zinho, tá, gente? Cuidado, porque senão você pode acabar deixando aí meio aberto e o corretor pode achar que você errou, tá bom? E aí, nesse caso, vamos deixar claro também que não tem variação no X aqui, porque precisa ter o Bzão e o Bzinho para você ser da cor preta e laranja. Primeira parte respondida. Explica ainda porque machos padrão cromossômico normal não são tricolores. E aí você teria que explicar que os machos são XY. Logo, apresentam apenas um cromossomo X e um locus
para o gene B. Logo, ou terão Bzão e serão pretos. Pretos, né? Ou laranja? Ah, laranja, perdão, sempre confundo esses dois. Ou terão o Bzinho e serão pretos. Tá bom? E ele mostra pra gente já o que poderia ser. Uma pergunta bem direta, tá? Algo muito interessante, a gente fala sempre nas aulas de genética. E lembrar que Corpúsculo de Bago, que já caiu no passado na UERJ, já caiu também no Enem, tá? Um conteúdo bem interessante de vocês conhecerem. Vamos lá para a questão de número 4. Ela fala aí, diversos vegetais são capazes de produzir novas espécies na natureza a partir de uma população de indivíduos distribuídos por uma mesma área. Isso pode ocorrer por meio de um aumento no número total de cromossomos de alguns indivíduos na geração seguinte. Repara que ele está aí falando sobre especiação por hibridização, algo que já foi cantado a pedra também no vestibular anterior, no EQ. Olha como eles acabam avisando um pouco do que pode acontecer. Isso é importante vocês analisarem pensando aí no vestibular. E aí, lembrar o que é essa especiação que acontece, porque é uma especiação um pouco diferente. Vamos imaginar o exemplo que eles mesmos deram, tá, lá no gabarito. Eles não deram números, mas eu vou usar os números aqui. Ele dava uma espécie 1, que era o limão siciliano. E depois ele dava a espécie 2, que era o limão galego. E aí vamos assumir que a gente sabe os números de cromossomos, eu vou inventar um número aqui, isso não é um número real, tá? Que o limão siciliano ele é 2N igual a 44, enquanto que o limão galego ele é 2N igual a 46, igual a gente. E aí o que vai acontecer quando eles forem se reproduzir, né? Eles vão fazer a sua meiose espórica, vão fazer um gametófito e eventualmente, quando houver a fecundação, os gametas em questão vão ser de que forma, né? O gameta aqui do limão siciliano vai ser N igual a 22, enquanto que o gameta do limão galego vai ser N igual a 23. Quando houver a fecundação entre esses dois, a gente vai acabar observando que vai gerar um resultado de uma célula 2N igual a 45. Aqui é importante que vocês entendam que o número 45 ele é ímpar. E se ele é ímpar, não há apareamento, não há pares. E se não há pares, essa espécie nova aqui vai ser infértil. Isso é o caso do limão Tahiti. Olha aquele limão verde que a gente compra no mercado. Ele não tem semente, porque ele foi formado dessa forma, forma um número ímpar de cromossomos e por isso ele é infértil. Só que, alguns casos, a gente tenta entender isso, é muito legal tentar imaginar por que isso acontece, mas a gente não sabe explicar a razão. Alguns vegetais, quando formam essa espécie híbrida e acaba formando um indivíduo infértil por um número ímpar, eles vão passar por um tipo de mutação. Essa mutação aqui, ela é uma mutação por poliploidia. O que vem a palavra poliploidia? Poli, muitas, ploidia, aí seria a quantidade total de cromossomos. E aí o que acontece aqui nessa mutação de poliploidia? A gente pega todos os cromossomos do indivíduo e multiplica por 2. Ou seja, eu vou dobrar a quantidade de cromossomos dele. E aí ele passa a ser 4N igual a 90. Só que qual é a vantagem aqui? Agora ele é par. E por ser par, ele vai ser fértil. E consegue se reproduzir. Agora, ele consegue se reproduzir com a espécie 1, com a espécie 2, com o galego ou com o siciliano? Não. Ele seria uma nova espécie. É por isso que a gente dá o nome aqui a essa espécie, é uma espécie 3 e é uma espécie híbrida. Agora, isso aqui é um caso específico de especiação, que só acontece em plantas, a gente não vê isso acontecendo em animais, tá? E a gente vai observar um caso que é mais raro. Mas, lembrando, vamos voltar para a pergunta, ele pede para a gente nomear a especiação descrita acima. Quando a gente fala de especiação, tem dois casos clássicos. Ou ela é simpátrica ou ela é alopátrica. Simpátrica, sim, mesmo, pátrica, território. Mesmo território. E alopátrica, alo diferente, pátrica, território. Territórios diferentes. A alopátrica tem isolamento geográfico, enquanto que a simpátrica não. E aí, por isso, essa aqui só tem isolamento reprodutivo, mas no mesmo local. Enquanto que essa primeiro isola geograficamente, separa para uma barreira, e depois é que vai rolar o isolamento reprodutivo. Nesse caso, mesmo sendo uma especiação por hibridização, qual das caixinhas eu vou colocar? Eu vou colocar na caixinha da especiação simpátrica. Por quê? Acontece no mesmo território. Para que o pólen tenha encontrado aí a outra flor, a gente está falando de plantas que estão na mesma região. Então o gabarito aqui só poderia ser especiação
simpátrica. Por que eu digo isso, que só poderia acontecer? Eu acho tosca essa questão em parte, porque deveria se aceitar a especiação por hibridização, porque só vai entender essa questão de fato, e essa questão foi considerada bem difícil, caso você conhecesse esse modelo. E aí, muitas vezes, não há uma relação direta para você lembrar que é um tipo de especiação simpátrica, tá? O que aí complicou um pouquinho essa questão. Agora, indique o tipo de alteração cromossômica alterada no conjunto de cromossomos desse indivíduo. Aqui a resposta teria que ser poliploidia, quando eu tenho aí a duplicação de todo o conjunto de cromossomos. É diferente de uma aneuploidia, quando eu só tenho uma adição ou deleção de um cromossomo apenas, tá bom? E depois, em seguida, explique por que essa alteração pode favorecer a agricultura. Aqui tem uma quantidade maior de respostas, mas, assim, eu vi o gabarito, eu fiquei até meio chocado com algumas. Sinceramente, eu só penso em uma. Se eu estou criando uma espécie nova, não é para tirar gene deletério que ele falava, ou aumentar a produção. Não, eu estou querendo criar uma nova espécie, tá? Então eu diria, aqui como resposta, um aumento na diversidade de espécies na agricultura. Ou seja, qual é a vantagem aqui de eu ter esse tipo de especiação para a agricultura? Eu tenho uma nova espécie para vender. Para quem não sabe, o limão Tahiti ele foi produzido numa dessa, porque o limão galego só cresce em ambientes mais frios, enquanto que o limão siciliano ele só cresce em ambientes muito ensolarados, como é o caso da Sicília, na Itália. E aí a gente queria um limão, que é algo muito importante na nossa dieta, porque tem esse gostinho ácido, né, que é importante para a culinária, mas que pudesse crescer em qualquer região aí do planeta praticamente. E aí que a gente tem o limão. Por isso que é até um fruto tão barato, né? O limão geralmente é um dos mais baratos do mercado. Por quê? Cresce em qualquer lugar. E aí a gente cria então esse limão Tahiti, que é um limão produzido aí em massa no nosso planeta. O que é bem interessante, tá? Verdade seja dita. Mas vamos lá para a questão de número 5. Questão que vai falar do gráfico aí da curva de saturação da hemoglobina. Ele fala, no gráfico abaixo, a curva A representa a variação do percentual de saturação do oxigênio da hemoglobina humana em função do teor de oxigênio. Essa curva pode se deslocar tanto na curva para a esquerda, curva B, quanto na para a direita, curva C, por vários fatores, dentre eles o nível do pH. Importante te interpretar esse gráfico, gente. A curva azul é o normal. Ela pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. Só que quando ela vai aqui para a esquerda, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a afinidade com ela, porque satura mais rápido. Aonde que faz sentido eu ter uma maior afinidade do oxigênio pela hemoglobina? Faz sentido nos pulmões. Então aqui eu estou vendo o que está acontecendo no pulmão. Porque lá eu quero mais é que a minha hemoglobina se ligue ao oxigênio, porque é o papel dela, pegar o oxigênio. Mas a hemoglobina não deve se ligar ao oxigênio de uma forma forte, estável. Porque qual é o papel da hemoglobina? Ela deve pegar no pulmão, mas ela deve soltar nos tecidos. E aqui é o gráfico dos tecidos. Nos tecidos ela tem uma afinidade menor, que vai ser importante para que ela possa soltar esse oxigênio e o tecido possa captar esse gás necessário ao metabolismo dela. E ele fala, uma das curvas representa o que ocorre com o percentual de saturação da hemoglobina no sangue que abastece um tecido de intenso metabolismo. E aí, a gente já sabe que é a curva C, a nossa resposta. Mas mais do que isso, é importante que a gente bote aqui a relação do porquê no gráfico. Por que a curva C representa o tecido? É só porque eu preciso de uma menor afinidade? Não, isso é a consequência. Isso acontece por causa do baixo pH. E aí você precisa relacionar isso. Lembrando que o CO2 é produto do metabolismo. Vai formar o ácido carbônico. Ou seja, ele vai acabar reduzindo o pH porque torna este pH mais ácido. Ou seja, reduz o valor do pH. Né? Lembrando que abaixo de 7, que é o ácido. Então, ele pede para a gente indicar, né, qual é a curva que vai estar associada ao intenso metabolismo, já indicamos, e justificando sua resposta. Você vai dizer que no tecido de intenso metabolismo, haverá uma grande produção de CO2 que, combinado à água, e aí pode botar até a molécula, tá, gente? Mas eu prefiro botar em texto, formará o ácido carbônico. O que leva a redução do pH sanguíneo. E aí a gente faz a completa relação ali. Eu não vou nem usar o termo ácido, tá?
Porque eu vou usar o que está no gráfico, que é uma setinha para baixo, né? Redução do pH. E aí minha resposta está completa. E explica ainda a importância desse deslocamento da curva para a manutenção dos tecidos. Aí sim eu vou ter que relacionar com o que eu falei para vocês. É importante que eu reduza a afinidade para soltar o oxigênio, para que o tecido possa captar esse gás. E tem que fazer o uso dessas palavrinhas, afinidade, soltar, tá? Para que você mostre que você entende do assunto. E aí vamos lá para a segunda parte, então, da pergunta. Então, na verdade, ele fala o deslocamento. Vou usar o mesmo termo. O deslocamento é importante. E aí é legal você entender o que esse deslocamento provocou, pois a redução da afinidade, e aí mostra que você sabe disso, entre o O2 e a hemoglobina é necessária para que a proteína, para a gente não repetir, né, o nome, eu estou falando da hemoglobina, obviamente, solte, ou você podia botar a palavra libere, o gás, estamos falando do oxigênio, para que o tecido possa... Aqui você tem dois caminhos, tá? Ou falar de produção de energia, porque é para isso que a gente usa o O2, mas eu vou usar o termo correto, talvez, e melhor, que é o nome da reação. Possa realizar a respiração celular. Porque aí você já deixa claro para que serve o O2. Porque na pergunta ele fala manutenção dos tecidos. Ele é vago, para justamente você colocar. Como assim manter os tecidos? Fazer o quê aqui nesse caso? Tá bom? E aí a gente tem a nossa resposta final. Agora vamos lá para a questão de número 6. Questão interessante da diabetes mellitus tipo 2, que fala que é uma condição clínica caracterizada pela elevada glicemia. Lembrando que diabetes tipo 1, a glicemia ela vai se manter alta, mas por causa da insulina que se mantém baixa. Enquanto que a diabetes tipo 2, a insulina está alta e a glicemia está alta. Ou seja, qual é o padrão entre os dois? Glicemia alta. Isso define a diabetes mellitus, tá? Porque tem a diabetes insípidus, que é quando a pessoa urina muito porque ela não tem uma produção correta de ADH. Mas voltando para mellitus. Glicemia alta é o padrão, porque é diferente. Tipo 1, a insulina baixa. Tipo 2, insulina alta. Se ela está alta, por que ela não está fazendo o papel dela de descer a glicemia? Porque ela, na realidade, está resistente nesse corpo. Ou seja, o seu receptor não está respondendo corretamente ao hormônio. Então, o problema da diabetes tipo 2 é na resistência do receptor. Enquanto que a tipo 1 é o problema na produção da insulina. Mas voltando ali. Ele fala que a dopaglifosina é um dos medicamentos utilizados no tratamento dessa doença, pois atua na inibição da atividade do cotransportador sódio-glicose no néfron, impedindo a reabsorção renal de glicose. E aí vamos deixar claro, quando eu falo aqui de reabsorção, é de onde para onde, né? Reabsorver é tirar do néfron e mandar de volta para o sangue. Então, o que está acontecendo com essa glicose? A glicose não é reabsorvida, então a glicose vai para a urina. Isso é muito importante que a gente anote e deixe claro. Nomeie a região do néfron em que ocorre a ação da dopaglifosina. Então, a gente tem que lembrar aonde que a gente tem reabsorção de glicose, que é bem no começo do néfron, tá? Então, lembrar que o néfron, vou desenhar ele aqui bem rapidinho, ele tem uma cápsula, que é essa região onde rola a filtração. Depois, ele tem um tubo contorcido, que é próximo à cápsula, ele ganhou o nome de tubo contorcido proximal. Depois ele vai formar uma alça, que é a alça néfrica, ou também chamada de alça de Henle. E depois ela volta a ter um outro tubo contorcido, que é o tubo distal, e desemboca no duto coletor, onde vai ter a conexão com vários outros, tá? E aí os néfrons, eles compartilham esse duto coletor. Aonde que vai acontecer a reabsorção de tudo que é muito importante, como glicose e aminoácidos? Vai acontecer aqui, no tubo contorcido proximal. Ou seja, logo que filtrou, ou seja, sai do sangue, porque a glicose ela vai sair do sangue e vai para cá, ela já precisa ser devolvida rapidamente, ela precisa ser reabsorvida. Por quê? Porque eu preciso sempre, tá, manter toda a glicose do meu sangue. Ah, mas a pessoa diabética não elimina a glicose? Sim, é porque ela tem tanta glicose no sangue que o corpo nem dá conta e parte vai embora na urina. E agora, o que esse medicamento está fazendo? Se ele impede a reabsorção, eu estou querendo fazer exatamente isso. E qual é a estratégia? Se o problema da diabetes, as consequências da diabetes, como uma hipertensão arterial, é o excesso de glicose, eu mando glicose embora. E aí isso faz parte aí do tratamento da diabetes tipo 2, tá bom?
Agora, qual é a região do néfron? Ele pediu só para nomear. Eu vou e boto tubo contorcido proximal. Bem direto. Depois, ele fala, explica ainda a relação entre a ação desse medicamento e o controle da diabetes mellitus tipo 2. A gente vai ter que falar dessa questão da eliminação da urina, tá? Então, ao impedir a reabsorção de glicose, e aí é legal você mostrar que você sabe o que é reabsorver glicose, esta não volta para o sangue, reduzindo assim a glicemia, lembrando que glicemia é a quantidade de glicose no sangue, e aumentando a excreção de glicose na urina. Só isso, bem direto, né? A gente não precisava falar tanta volta, porque o que ele queria que a gente soubesse é: eu entendo que a glicose não volta para o sangue, sim vai para a urina. Se você entendeu isso, você já poderia ganhar o seu ponto, tá? Isso aí, bem interessante o tipo de questão, né? E endócrino é um tema que é sempre muito presente, mas é legal pensar que eles estão ainda inovando um pouco nessas questões. Eu nunca vi uma questão similar como essa, e bem legal que eles tenham feito isso, tá bom? Vamos lá para a questão de número 7, questão que essa assim eu não vou defender não, acho ela bem ruinzinha, e mais uma que eles dão várias opções que eu não concordo nem um pouco, mas tudo bem, a gente vai focar no que eu acho que é importante aqui dessa questão. Ao longo da evolução, algumas espécies vegetais se especializaram na captura de insetos. Pesquisas recentes mostram similaridades funcionais entre o tubo digestório de animais e as folhas armadilha das plantas carnívoras. Observe o gráfico de variação do pH de determinadas secreções digestórias produzidas por diferentes animais e por 2 gêneros de plantas carnívoras. E aqui ele acha até legal essa comparação da planta carnívora com animais aqui que tem essa prática aí carnívora ou onívora em alguns casos. Com base nas informações apresentadas, cite 2 funções digestórias não enzimáticas das secreções produzidas por todos esses indivíduos. E aí, aqui que rola para mim o problema. 2 funções já é muito, tá? Eu penso sempre em uma que é muito óbvia. Se a gente fala de função digestória não enzimática, ou seja, não posso falar nada de enzima. Eu penso muito no papel do nosso estômago, né? Então, o ácido clorídrico ali, que não é uma enzima, é um ácido, ele tem um papel importantíssimo na nossa digestão, que é fazer o quê? Fazer parte das nossas barreiras químicas. Ele mata micro-organismos, tá bom? Então, aqui eu já falaria logo de cara de matar micro-organismos invasores. Então, isso aqui já é um papel bem importante, tá? Dessa ação, né, aí realmente produzida de funções digestórias, mas não enzimáticas. E aí se eu fosse citar um outro tipo aí de ação, eu penso mais na própria planta carnívora, né? Qual é o papel dessa secreção aí? Não é só digerir. Ele também muitas vezes vai ser bem ácido, como é o caso das 2 exemplos aqui, principalmente da Dionai, que vai acabar tendo um composto bem ácido para matar aí a presa, para que ela não fique ali lutando e tentando sair dessa planta. Então, além de matar micro-organismos invasores, eu botaria aqui matar insetos que são presas. E aí, obviamente, a gente pode pensar isso em outros, tá? Porque muitas vezes a morte só vai acontecer depois que chegar lá no estômago. Você pensa uma baleia, por exemplo, ela não morde a comida dela, mas quando chega no estômago dela que vai sofrer a ação ali do ácido e vai ser corroído e vai matar esse animal. Não é uma função digestória ainda, não é quer dizer, é uma função digestória, beleza, mas não é enzimática, porque não tem ação proteica, tá bom? Por isso que aqui eu acho um pouco complicado. Eu lembro que o Gabarito citava, salvo engano, ativação de protease, então ativa a pepsina, mas aí eu sinto que é enzimática, né? Não é a ação da enzima, mas eu tô ativando uma enzima. Então eles acabaram, acho que, pecando um pouco. Talvez se pedisse uma só, ficaria mais legal, porque aí ficaria mais no óbvio, tá? Mas eu achei, assim, intrigante pedir 2. E aí, vamos lá.
Em seguida, indique o fator ambiental que ao longo da evolução gerou uma pressão seletiva, resultando no modo de alimentação das plantas carnívoras. Aqui eu acho bem legal, né? É legal vocês conhecerem as plantas carnívoras. E elas têm essa prática, muitos alunos me perguntam assim, ela faz fotossíntese? Sim, ela faz, tá? Porque ela ainda vai produzir carboidratos dessa forma. Ela caça para compensar um solo pobre, tá? Então, qual é o fator ambiental aqui que ele queria? Seria um solo pobre em sais minerais. Então ela compensa, tá? Aí caçando, porque ela não consegue sais minerais no solo, então ela obtém os sais minerais ali a partir desses animais. O engraçado é que outras coisas muitas vezes ela não usa. O próprio carboidrato ela acaba podendo muitas vezes não aproveitar. Ela realmente só quer os sais minerais, tá? Isso é bem interessante dessa questão. Agora vamos lá. Os lagartos mabuia, encontrados na América do Sul e Central, possuem placenta bem desenvolvida, muito semelhante à dos humanos. A origem da placenta nesses lagartos, em mamíferos placentários, está associada a genes que foram herdados de retrovírus. Sabe-se que os primeiros mamíferos não apresentavam placenta. E indique o processo evolutivo responsável pelo surgimento independente dessas estruturas nos mamíferos placentários e nesses lagartos. Então veja que ele falou o termo independente, surgiu 2 vezes separadamente. Qual é o processo que vai gerar esse tipo de ação? É a convergência evolutiva, convergir, ir para o mesmo ponto, mas partir de pontos diferentes, ou seja, ancestrais diferentes acabaram gerando a mesma característica, porque passaram pela mesmo processo seletivo, a mesma pressão seletiva, tá? Então, como é indica, eu vou botar só o nome aqui. Convergência evolutiva. Você podia chamar também de evolução convergente, tá? Imagino que eles iriam também aceitar. Tem gente que fala em analogia. Eu não sou muito fã disso. Eu acho que analogia é a formação dos órgãos análogos e nem sempre vai formar órgãos claramente análogos, tá? Mas tudo bem. Aponte ainda 2 funções da placenta que representam vantagens evolutivas não encontradas nos mamíferos ovíparos. Eu penso numa muito óbvia, que é o seguinte: quando a gente fala aí de mamífero placentário em relação ao ovíparo, quando o ovíparo bota o ovo, ele não tem mais contato com o seu embrião. Então ele não pode resolver problemas que acontecem durante a geração desse organismo. Agora, no caso dos mamíferos placentários, não. A gente vai ter aí uma comunicação entre o embrião e a mãe, tá? Então eu botaria como primeira vantagem aqui uma comunicação entre a mãe e o embrião. Isso aqui é muito vantajoso, tá, gente? Agora, outra coisa que a gente poderia pensar, e aqui realmente tem várias coisas, é que a mãe vai passando coisas. Então ela pode passar hormônio, ela pode passar proteínas, ela pode passar anticorpos. Isso aqui que é o mais interessante, porque ela já está protegendo o bebê logo de cara. Então anticorpos que ela produziu podem passar pela placenta para que este bebê também fique protegido contra esses agentes invasores. Muito importante porque o sistema imune desse bebê ainda está em desenvolvimento. Então ele vai receber uma proteção adicional, que também pode vir pelo leite materno, mas a gente está falando aqui de desenvolvimento ainda interno, tá? Intrauterino. Então eu vou falar aqui de passagem de anticorpos. Isso eu acho realmente muito interessante que aconteça. Coisa que o bebezinho lá, ovíparo, não vai ter, tá? Então a taxa de mortalidade nos ovíparos, logo no início da vida, vai ser bem mais alta só por essa grande diferença, tá bom? Agora, vamos lá para a questão de número 9. A questão muito legal que fala da PrEP, né, que muita gente não conhecia até essa questão, que é uma profilaxia pré-exposição, ou seja, é um tipo de remédio que a gente toma que não é para tratar a AIDS, e sim para prevenir que você vai pegar. Aqui no Brasil a gente só libera esse medicamento no SUS caso seja o caso aí de um tipo de casal onde eu tenho uma pessoa soropositiva, ou seja, ela tem HIV no corpo dela e a outra não. E aí para ter filhos, obviamente essa pessoa vai precisar ter um sexo desprotegido. E aí nesse caso eles liberam. Não é tão liberadão assim não, tá? Óbvio que tem aí influencers dizendo por aí que conseguem toda hora, mas tem que ter alguma aí, sei lá, parceria, vamos colocar entre aspas, com o SUS, com alguém que trabalha lá dentro para conseguir liberar, porque não é tão simples. Mas ele fala aí que é parte de uma estratégia, então, da profilaxia pré-exposição contra o vírus HIV, e a PrEP consiste no uso de antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas com alta vulnerabilidade ao vírus. O medicamento pertence à classe dos inibidores da enzima integrase, isso aqui é muito importante e a gente deveria destacar isso daqui, tá? E deve ser utilizado somente por indivíduos confirmados como HIV negativos. Explique de que modo o carbotegravir atua na prevenção do vírus HIV. Então, modo, ele já entregou o modo aqui, ó.
Ele falou que é um inibidor da enzima integrase. Então a gente deveria responder o que a integrase faz e o que na verdade não está acontecendo. E aí lembrar que tem duas enzimas importantes, tá? Que é a transcriptase reversa, que vai converter o RNA viral em DNA viral. E depois a gente vai ter uma outra enzima que pega o DNA viral e associa ao DNA do hospedeiro. E aí quem faz isso é a integrase. Basicamente, do que consiste não só a PrEP, mas também os coquetéis antirretrovirais. Oh, perdão, gente, estava na minha cara aqui de novo. Eu vou inibir essas enzimas. Se eu inibir essas enzimas, tanto a integrase quanto a transcriptase reversa, eu impeço a replicação viral. E aí pensem comigo, quando a gente está falando de inibição por coquetel, o coquetel aqui é porque tem mais de um remédio. Então eu vou inibir os dois muitas vezes, para garantir que vai funcionar. Mas aqui ele só está falando do carbotegravir, então só vou falar da integrase. Então de que modo esse remédio impede, na verdade previne o vírus HIV. Então eu vou falar aqui o medicamento inibe a integração do DNA viral ao DNA do hospedeiro. E aí a gente já deixa claro o que ele faz. Mas aí só para deixar bem completinho, tá? Eu vou botar impedindo assim a sua replicação. Só para deixar claro que se ele não integra o DNA, ele não se reproduz. Isso é importante da gente falar. E aí depois ele fala e explica também por que em termos evolutivos só deve ser utilizado para HIVs negativos. Aqui a ideia é bem simples, mas muita gente não fez essa relação na prova, que é relacionar exatamente com os antibióticos. O uso excessivo de antibióticos está fazendo com que a gente tenha uma seleção de bactérias resistentes. E muita gente não sabe, mas isso acontece também com qualquer outro medicamento, inclusive com os antivirais. Então isso aqui é um antiviral poderoso, mas a gente não tem tantos antivirais. Então se daqui a pouco os vírus HIV forem aí resistentes ao carbotegravir, a gente não tem muitos outros para dar para essas pessoas. E aí por isso a gente tenta manter alguns apenas como PrEP, porque senão vão ser muito expostos, em tese, tá, ao vírus HIV, uma vez que esses indivíduos são confirmados pessoas HIV negativos, tá? Então vamos completar aqui que a razão seria evitar a chance de de selecionar vírus resistentes a esses medicamentos. Só isso já basta, tá? Era só você falar que realmente teria que evitar o desenvolvimento e a seleção de vírus resistentes, tá bom? Agora, vamos lá para a última questão, questão 10. Ele fala aí, herbicidas, substâncias químicas utilizadas na agricultura para o manejo de plantas daninhas, podem ser classificados em dois tipos, de contato ou sistêmicos. Herbicidas de contato agem somente no local da aplicação, e herbicidas sistêmicos são absorvidos e transportados para diferentes partes do vegetal por meio de dois vasos condutores, o xilema e o floema. Nomeie a primeira barreira encontrada pelos herbicidas sistêmicos aplicados sobre as folhas que penetram na epiderme vegetal. E aí, basicamente, a gente teria que pensar, quem é que vai revestir essa epiderme? Lembrar que a nossa epiderme tem a queratina, uma proteína que é impermeável. E o que vai ter na epiderme vegetal para tentar conter a perda de água? A gente está falando da cutina, que é um material que vai formar a estrutura chamada de cutícula, que é a primeira barreira que aqui vai aparecer. Deixa eu só trocar esse CU aqui que ficou esquisito. Cutícula. Então já temos a primeira resposta, era só no meio. Depois, em seguida, indique o vaso condutor que permitirá o transporte mais eficiente para a ação desse tipo de herbicida, justificando sua resposta. E aí a gente fica, é xilema ou é floema? E a resposta aqui, gente, é o floema. Tem duas formas de você pensar essa resposta. Você pode negar por que não é o xilema, ou você pode explicar por que seria o floema. Vamos primeiro negar o xilema. O xilema ele tem um movimento único, tá? Por causa da teoria de Dickson, transpiração, coesão, tensão, o xilema sempre sobe na planta, ele sempre vai em direção ao ápice da planta, fazendo esse movimento por causa da transpiração inicial. E aí, se a gente está colocando na folha,
o xilema nunca desce, ele nunca vai para a raiz, ele nunca vai para o caule. E se eu quero matar o vegetal como um todo, eu preciso que esse herbicida seja distribuído para toda a planta. Então faz mais sentido o floema, que pode ir em todas as direções, ele vai por diferença de concentração. Então a gente vai justificar aqui que seria o floema, pois este tecido não possui um direcionamento único, como o xilema. E aí eu vou deixar claro, já aproveitar esse começo para negar. Apenas na direção das folhas. E sim, pode direcionar seiva para todos os órgãos por diferença de concentração, que é a forma, tá, que ele move. Por que sai da folha e vai para os outros tecidos? Porque tem mais sacarose normalmente na folha que está produzindo, tá? Por isso que a gente vai observar esse transporte aí do floema. Então, ele é o escolhido aqui nesse caso. Faz muito mais sentido usar ele, porque ele é que vai acabar conseguindo chegar a todas as partes do vegetal, tá bom? E aí, com isso, a gente fecha essa questão, né? Eram 3 comandozinhos e a gente fecha por aqui. Mais uma vez, tá? Aproveitando para dar sequência a essas aulas do exame discursivo, eu vou seguir, como eu falei, tentando ir ao máximo mais distante nessas provas. Lembrando que a prova da UERJ ela já não muda de padrão há bastante tempo, então para quem está praticando aí para o vestibular da UERJ, fique à vontade de fazer o máximo de questões aí e provas antigas possível, tá bom? E, como sempre, eu estou aproveitando essa época de geração da UERJ para lembrar vocês dos cadernos. Para quem está aí querendo estudar para a prova da UERJ, eu desenvolvi uns cadernos onde eu boto todo o conteúdo de biologia de todo o ensino médio, tá? Organizado aqui em 415 páginas de anotações e também de exercícios, tá? Então, quem quiser acessar esses cadernos, é só adquirir lá aqui no link que está na nossa descrição, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!